Olá, Saber Poder no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Ana Maria Campos e minha colega Cibele Negromonte recebemos Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cibele. Bom, a gente começa o programa conversando sobre um risco que existe, não pode ser descartado, na minha opinião, que é de novas manifestações que podem colocar em risco novamente o patrimônio, a Praça dos Três Poderes, nesse movimento todo que está acontecendo ainda em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião e como é que você está vendo, como está vendo isso e como impedir que isso ocorra, né? Ana, em primeiro lugar, boa tarde, Cibele, todos os nossos espectadores. De fato, a Praça dos Três Poderes se tornou um ambiente de risco, principalmente do 8 de janeiro para cá. Já tivemos ali mais 2 eventos posteriores que ameaçavam a integridade das pessoas, a estabilidade do ambiente público. O posicionamento do IPHAN é sempre o posicionamento de defesa da praça enquanto um espaço cidadão, enquanto um espaço cívico, um espaço de presença popular. Infelizmente, em razão dessa insegurança, os próprios palácios começaram a gradear e começaram a criar ali algumas etapas de aproximação das pessoas. É tarefa do GDF garantir a segurança pública em todos os espaços da cidade. O IPHAN não adentra essa questão. No entanto, nós vimos aí no 8 de janeiro que um dos crimes praticados pelos golpistas foi o crime contra o patrimônio cultural. Então, a nossa defesa também é a defesa do patrimônio, a defesa dos bens culturais ali situados, e sempre que consultados, sempre que provocados, nós nos manifestamos. Inclusive, a praça vai entrar em obras muito em breve, dando tudo certo agora no mês de setembro, para que a gente transforme esse espaço num local ainda mais agradável e as pessoas se sintam bem, deixe de ser um local de hostilidade, um local de medo, de insegurança das pessoas. Você mesmo falou, né, que os palácios já estão começando a colocar grade ali, né? Esse é o caminho mesmo, essas grades, ou como é que você vê isso? Nós entendemos, do lado dos palácios, das instituições ali presentes, que a grade sinaliza alguma segurança, porque na verdade afasta, mas a nossa defesa institucional, a defesa do IPHAN, do próprio governo brasileiro, é de que a praça precisa ser livre, até porque ela é uma praça modernista, ela é uma praça cívica, ela é uma praça onde tem temas, elementos ligados à democracia e à república. Então a gente quer a praça para a fruição das pessoas, para o trânsito das pessoas. Eu sou de Brasília, quando criança a gente subia na Estátua da Justiça para tirar foto. Então tinha essa relação afetiva com os símbolos da praça, com as grades, com toda essa tensão que os golpistas provocaram, que a extrema-direita tem gerado em nós. Óbvio que os palácios precisam tomar algumas medidas de prevenção e sempre a gente está em diálogo com eles, inclusive orientando, sugerindo algumas coisas, mas o ideal sim é a praça sem grades. Agora, estamos aí na iminência do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, na fase final já do processo, e a expectativa é de que até setembro, final de setembro, mais ou menos, já tenha uma decisão que muito sinaliza que vai ser uma condenação e uma prisão. Qual a sua avaliação sobre o Estado? Porque a gente vê aí essas movimentações que já foram grandes em relação à prisão domiciliar, uma decisão judicial, uma pena que pode ser alta. Você acredita que vai ter muita mobilização aqui em Brasília? Olha, é lamentável que tanto o Bolsonaro, a sua família, quanto os seus apoiadores não respeitem as decisões da Justiça. Existe um processo legal acontecendo e esse processo vai ao júri, vai ser agora analisado pelos ministros do STF. E a defesa do Bolsonaro teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de apresentar os seus argumentos. Uma vez feita a sentença, nós precisamos respeitá-la. Nós, do nosso campo político, o presidente Lula sempre respeitou as sentenças judiciais e recorreu quando não concordava com elas. E quando ficou preso injustamente, respeitou também as condições impostas e em nenhum momento atacou o ministro do Supremo, em nenhum momento atacou as instituições e em nenhum momento nós, seus apoiadores, bloqueamos o Congresso Nacional, por exemplo, como fizeram semana passada. Nenhum senador do nosso campo se acorrentou em cadeira ridiculamente, como nós vimos na semana passada. Então, nós esperamos que, seja lá qual for a decisão do Supremo, ela seja respeitada e que os apoiadores do Bolsonaro lutem por justiça e não provoquem insegurança e violência como eles fizeram desde a diplomação do presidente Lula, quando não aceitaram
o resultado das eleições, quando fizeram no 8 de janeiro, depois tentaram novamente colocar a vida das pessoas em risco. Respeitem a decisão e a gente possa prosseguir na normalidade da democracia e do funcionamento das instituições. Agora, o que a gente vê é que ainda, desde as últimas eleições, o bolsonarismo se mantém muito forte aqui no Distrito Federal. Distrito Federal, sobretudo, né? Aqui no Distrito Federal, muito forte. E você foi candidato nas eleições passadas e deve concorrer novamente agora. Como é possível enfrentar essa força que, inclusive, pode estar mobilizada em decorrência das decisões judiciais? Ana, Sibeli, essa divisão entre posições políticas é natural da democracia, especialmente nós vimos nos anos 90, nos anos 2000, a polarização entre o PSDB e o PT, aqui no DF, entre o grupo do ex-governador Joaquim Roriz e as candidaturas do PT. Polarização, ela pode ser saudável numa democracia se os grupos que fazem parte dela respeitam a própria democracia. Essa situação do momento é uma situação um pouco diferente. Não é apenas uma disputa entre a direita, a esquerda e outros espectros políticos. É uma disputa entre pessoas que são democratas e alguns que não respeitam a democracia e tentam o tempo inteiro violar a democracia, atacando as instituições, promovendo violência nas ruas. É entre a extrema-direita, que não é democrata, e nós, que somos democratas. Nós vimos uma pesquisa recente mostrando que cerca de 1/3 da população se diz simpática ao PT, ao presidente Lula, e 1/3 aproximadamente se diz simpática ao bolsonarismo. Então nós temos aí uma camada do meio, digamos assim, um eleitor que não tem filiação partidária, que não milita ou que não está envolvido nesse ativismo político, que é com quem a gente precisa conversar prioritariamente, que é o trabalhador. São as pessoas comuns que estão nas ruas, que estão aí no comércio, são os estudantes, são os professores, são pessoas que fazem a sociedade acontecer e funcionar. E nós queremos conversar com elas. O bolsonarismo, numa falsa lógica antissistêmica, questionando tudo e a todos, acabou, de alguma maneira, induzindo alguns desses eleitores, que são eleitores mais médios, a votarem no Bolsonaro. Então, da nossa parte, o caminho é conversar com essas pessoas. É o que a gente está fazendo nas ruas, é o que a gente está fazendo pelas redes sociais, trazer os temas concretos da vida, é o trabalho, é a alimentação, é a educação, é o transporte, aquilo que realmente tem a ver com o dia a dia das pessoas. Ou seja, na campanha de 2026, discutir mais o problema real do que essas teses, debates, inclusive, que não são tratados pelo governador, né, ou pela governadora. O povo quer viver bem, né? As pessoas querem viver bem, querem ser felizes, querem ter o filho numa boa escola, as pessoas querem entrar num transporte barato, num transporte que funcione, as pessoas querem chegar no final de semana, ter acesso à cultura, e poder ir no teatro, no cinema, num lazer, as pessoas querem se sentirem mal, doentes, irem a um hospital, uma UPA, e, infelizmente, como está acontecendo no DF, não chegarem lá e não ter médico, não ter como fazer o exame. É isso que as pessoas querem viver bem. E o governo do presidente Lula está fazendo justamente esse trabalho de recuperação do bem-estar social, do bem-estar da população com as políticas públicas em nível federal. O problema é que no DF a gente tem uma contramão dessa história. Enquanto a gente está ampliando, está aumentando as vagas em educação integral, o DF é o último lugar na oferta da educação integral. Enquanto o Ministério da Saúde está fazendo o programa Mais Especialistas, no DF a gente tem o último lugar em termos de espera. As pessoas demoram mais para ser atendidas no SUS, para fazerem seus exames e cirurgias. Então tem um descompasso entre a capital da República, que era para ser o exemplo, e o que está acontecendo no Brasil como um todo. A gente quer sintonizar o mesmo caminho para Brasília voltar a ser exemplo, ser referência de políticas públicas. Como foi na década de 90, quando surgiu Saúde em Casa, quando nasceu o Bolsa de Escola, que viraram políticas federais. A expansão do transporte, como aconteceu no governo Agnello com o BRT Sul. A gente voltar a ter experimentações cidadãs em Brasília. Brasília voltar a ter um exemplo de civilidade para o país, como foi a faixa de pedestre e tantas outras coisas. Você falou bem aí dessa polarização, né? Que 1/3 da população é ali bolsonarista e não vai mudar, provavelmente, e o outro terço, né? Como é que vocês podem chegar até esse outro terço que não está ali, querendo, como você falou, uma vida melhor, né? Seus filhos na escola, mais segurança pública? Qual o caminho que vocês estão para chegar nessa população? É exatamente o caminho que o nosso governo tem feito em nível nacional, por exemplo, de pautar aquilo que realmente importa. Vamos lá, vamos pegar uma questão, imposto. A classe média, os pobres, pagam mais impostos proporcionalmente que os ricos no Brasil. Então, a defesa para isentar de imposto quem ganha até 5 salários mínimos é uma pauta nossa. E aqui no DF, existe margem, por exemplo, para que a gente possa
fazer com que quem ganhe muito, quem ganha milionário, pague um pouquinho mais de imposto e ajude a financiar as políticas públicas. Existe um projeto de lei tramitando, e é de autoria do deputado Fábio Félix, muito interessante, sobre tributação de IPVA de jatinhos e lanchas. Isso vai gerar cerca de 140 milhões por ano para o Caixa. Com 140 milhões, a gente constrói algo em torno de 10 escolas, 8 a 10 escolas. Então, a gente não quer só tributar o rico para fazer uma guerra pobres contra ricos. Não é sobre isso. É sobre financiar quem mais precisa. É sobre ajudar quem mais precisa. A outra questão, a qualidade do trabalho, o emprego, a renda. Brasília está com quase 14% de desempregados. A média nacional chega a 6,5%. Então, o que está acontecendo? Como é que está o desenvolvimento econômico de Brasília? Qual é a política de desenvolvimento econômico para gerar mais emprego, para atrair novas empresas? Não tem projeto. Leandro, você acha que essa tarifaço do governo Trump no Brasil atinge de forma preocupante o DF? Olha, o DF tem uma base econômica um pouco diferente de Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, que tem o agro muito forte, por exemplo. Aqui a gente tem o agro, a gente tem uma pequena indústria, mas as vocações econômicas do DF, elas não são tão afetadas pelo tarifaço. Por exemplo, economia criativa, economia de eventos. Brasília vive muito disso, né? Que a gente tem muitos eventos culturais, atividades sociais que fazem outros brasileiros virem, até estrangeiros virem. Isso não está sendo tão afetado, mas indiretamente sim, porque na medida em que a gente tem empresas que atuam nessas outras regiões e atuam no DF são prejudicadas, também os empregos aqui podem ser comprometidos. Agora, é importante pensar o modelo de desenvolvimento econômico do DF. Brasília tem uma vocação, por exemplo, para a tecnologia da informação que nunca foi devidamente trabalhada. A gente tem um biotique que está frustrado, né? Um parque tecnológico que não evoluiu. A gente pode ser, por exemplo, o grande polo de ciência e tecnologia do Brasil e da América Latina, no momento da inteligência artificial, montar os data centers aqui, formar as pessoas para trabalharem nesses novos empregos. A gente tem aqui a possibilidade de fazer um grande parque biotecnológico. Temos uma agricultura familiar, uma agricultura que se desenvolve, os produtos nativos do Cerrado, e fazer com que isso se torne algo muito valioso para o Brasil e para o mundo. A economia criativa mesmo, dá para a gente prosperar mais. Ou seja, a Brasília tem uma série de vocações econômicas que estão tímidas, porque não estão sendo induzidas, estimuladas, e que podem fazer uma virada de chave e nos tornar mais soberanos também enquanto cidade, enquanto capital do país e ajudando o próprio Brasil a se desenvolver. Seria uma saída, inclusive, para o tarifaço, assim, né? Claro. Já que o resto do país, como você falou, a gente não o Goiás está, né? Goiás aqui do lado não está mais atingido por causa da questão do agro, muito forte lá, mas assim, seria uma saída para essa questão. Exato. A soberania, que é uma palavra que está agora em evidência, a gente voltou a falar muito sobre isso, que é essa nossa independência em relação a outros países, não deixar que ninguém nos mande, que ninguém nos diga o que tem que ser feito, depende muito também da nossa capacidade de gerar e produzir empregos aqui dentro. O Brasil teve um avanço da sua indústria nacional muito forte durante o governo Vargas, depois a gente avançou um pouco mais nos anos 2000, depois teve uma desindustrialização e agora a gente está voltando a ter industrialização. Ou seja, quanto mais empresas nacionais a gente cria, e aí um exemplo que eu dei aqui da tecnologia da informação, as startups, novos produtos, novas soluções, quanto mais empresas a gente desenvolve aqui dentro, mais soberano o Brasil fica. Então é importante estimular o mercado interno, é importante estimular as empresas locais para que elas gerem emprego e a gente fique menos dependente do mercado externo, mas ao mesmo tempo procure vender para os países que querem ser nossos parceiros. E menos dependente do Fundo Constitucional também, Sem né? dúvida nenhuma. Dos repasses federais. repasses, E que inclusive está sendo muito mal aplicado e muito mal efetivado no DF, isso é uma conversa também que a gente pode ter mais para frente. É bom, porque a gente agora vai para o intervalo, tem muito assunto ainda. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Até já. Ter um banco que acompanha seu ritmo faz diferença, né? O BRB está sempre por perto. Com um app completo, cartões cheios de benefícios, créditos na medida certa E muito mais! Sim, o Banco BRB cresceu, ficou mais digital, mais moderno e mais presente. tem investimento, seguro e financiamento. Tudo para você conquistar seus sonhos. Abra sua conta e viva esse novo momento. Banco BRB. Ainda mais seu. E se eu te disser que você pode negociar a sua dívida e resolver a vida financeira com apenas uma ligação? Esse recado é para quem tem financiamento de carro, moto ou caminhão, ou está sofrendo com juros altos do cartão de crédito ou empréstimo pessoal. A Economy já ajudou mais de 20 mil pessoas em todo o Brasil, negociando sua dívida de forma amigável e prazo máximo de quitação definido em contrato. Faça uma simulação agora mesmo e negocie sua dívida com a Economy. Não passe aperto, passe na Economy.
Aniversário Ultrabox 12 anos, com sua despensa recheada e casa mobiliada. Aproveite as ofertas e participe. Ofertas válidas para todas as lojas nesta segunda e terça-feira. Frango resfriado ou coxas e sobrecoxas congeladas, R$ 6,98. Bisteca suína, R$ 14,98. Músculo, R$ 28,98. Arroz Dona Xepa, R$ 16,98. Feijão carioca Quigaldo, R$ 4,98. Leite em poninho, R$ 19,98. Ovos brancos ou manteiga, que sabor, R$ 16,98. Lava-roupas em Potix NP, R$ 24,98. Papel higiênico Nobre, R$ 8,98. Ultrabox, vem que tem. A Foton e a Tágua Service estão cheias de novidades para levar o seu negócio ainda mais longe. Um dos lançamentos é o Alman, com robustez para qualquer tarefa e capacidade de 17 toneladas. Já o Foton de 3,5 toneladas, que pode ser conduzido por motoristas com CNH categoria B, agora tem freio a ar e opção de câmbio automatizado e câmera 360 graus. Além de toda a segurança do motor Cummins, do câmbio ZF e da garantia de 3 anos, saiba mais sobre os lançamentos da Foton na Tágua Service pelo 3399-9200. Quer sair de carro 0 km? O feirão de fábrica Volks Vale Mais começou e com condições imperdíveis. Aqui na Brasal Veículos você tem um novo Tera à pronta entrega. T-Cross 200 TSI à pronta entrega a partir de R$ 147.990. E se você busca uma boa condição, o Polo Track é sua melhor escolha, com parcelas a partir de R$ 790. Temos unidades Brasal no Cia, Ceilândia e Taguatinga. Volkswagen. Você merece uma refeição feita com sabor, qualidade. O arroz brilhante ganhou um companheiro, o feijão brilhante, e tem na versão carioca e no preto. A marca está comemorando 30 anos com uma promoção imperdível. Comprou qualquer produto brilhante, já está concorrendo. É só cadastrar o cupom, são prêmios instantâneos. E no final do ano, um C3 zerinho. Arroz e feijão brilhante, a companhia perfeita. Vem aí a Marotinha 2025, no dia 12 de outubro, em frente ao Centro Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. Preparem os tênis, o sorriso e a energia, porque vai ser pura diversão. As inscrições já estão abertas. Acesse brasilcorrida.com.br e garanta a participação do seu pequeno atleta. Marotinha 2025, no dia 12 de outubro. Realização Social Prevencionista. Promoção Correio Brasiliense. Apoio de comunicação, Clube FM, CBDOT e TV Brasília. Ter um banco que acompanha seu ritmo faz diferença, né? O BRB está sempre por perto. Com o app completo, cartões cheios de benefícios, créditos na medida certa e muito mais. Sim, o Banco BRB cresceu, ficou mais digital, mais moderno e mais presente. Tem investimento, seguro e financiamento. Tudo para você conquistar seus sonhos. Abra sua conta e viva esse novo momento. Banco BRB. Ainda mais seu. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Bom, recentemente você anunciou, né, que estava deixando o PV para se filiar ao PT. O ato oficial ainda vai ocorrer, né? Dia 21. Dia 21. O que te motivou a ingressar no PT? Ana, Sibeli, sabe aquelas histórias de crianças que crescem juntas e aí se tornam muito amigos e aí começam a flertar um com o outro e tem vontade de ficar a vida inteira juntos, mas de repente eles se separam, aí eles vão para outro lugar e um vai morar fora, aí outro volta, aí de repente eles se casam. Coisa de filme. Eu estou falando isso porque, bom, eu comecei minha trajetória política na Pastoral da Juventude Estudantil, que é uma das pastorais sociais da Igreja Católica, e está muito atrelado também à origem do Partido dos Trabalhadores. O PT nasce também, além do ambiente sindical, ele nasce das comunidades eclesiais de base, ele nasce das pastorais sociais. Então eu venho desse lugar. E a minha adolescência inteira, desde a campanha do Cristóvão, depois a campanha do Magela, do presidente Lula, 2002, 2006, eu sempre trabalhei e atuei nas campanhas do PT e nunca fui filiado. Somente em 2013 que eu tive minha primeira experiência de filiação ao convite do grupo da ministra Marina Silva, que foi candidata pelo PSB à época. Trabalhei aqui na campanha do ex-governador Rodrigo Hollenberg. Aí eu fui para a rede. Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima. E aí, para disputar as eleições de 2022, eu me filiei ao PV, que está na federação, com o PT e o PCdoB, a Federação Brasil da Esperança. E naquele momento, em razão das circunstâncias, eu não saí do PV, permaneci. E
recebi o convite para ir para o Partido dos Trabalhadores. Foi muito bacana toda essa construção que tem levado aí já alguns meses, tanto com o presidente Adinho, que foi recentemente empossado, com as lideranças nacionais do partido, incluindo o próprio presidente Lula, que tem liderado esse projeto nacional que precisa ter sustentabilidade no longo prazo. O PT está olhando para frente também, está olhando para as novas lideranças. O próprio presidente Lula tem estimulado a nós, novas lideranças, a trabalharmos, a atuarmos. E nós precisamos ter essa consciência de que o projeto que nós representamos, ele não pode se findar em pessoas ou em algumas outras lideranças que já estão aí há muito tempo na luta política. Então, isso me motivou muito. E é claro que o cenário local pesa, porque o PT é o maior partido, o PT é o partido com o maior número de militantes, filiados aqui do DF e do Brasil, no campo da esquerda. E o PT tem construído pontes, isso para mim é muito importante. O PT tem construído pontes com outros partidos, dentro da própria federação, mas também com o PDT, com o Cidadania, com o próprio PSB, tem construído pontes com o PSOL, tem construído pontes com partidos democratas de forma geral. E para a gente derrotar a extrema-direita no Distrito Federal, isso é fundamental. Construir pontes, construir vínculos, ampliar o debate, não ficar restrito àqueles que já votam em nós, como nós falamos há pouco. Ampliar no conjunto da sociedade. Mostrar que a gente tem um projeto, não é uma candidatura, não é um partido, é um projeto que tem por objetivo cuidar das pessoas, melhorar a qualidade de vida do povo. Então, isso já faz parte de toda a movimentação aí de 2026, obviamente, né? A gente sabe bem disso, né? E como unir esse grupo que quer combater a extrema-direita aqui dentro do Distrito Federal? Muito diálogo, muita generosidade, muita maturidade política, porque não é o momento de nós sustentarmos projetos individuais ou meramente partidários. E o PT está no momento de muita maturidade política nesse aspecto. Está aí a Frente Ampla de 2022, construída pelo presidente Lula. À época, a presidenta Gleisi fez todo esse trabalho de juntar os partidos que eram partidos democratas, muitos deles hoje ajudando a gente a governar. E, acima de tudo, ter projeto, ter proposta, ter meta. Brasília está sem projeto. Para onde que Brasília está indo? Ninguém sabe dizer. Quais são as metas para os próximos 5, 10, 15, 20 anos? O PT e o PSB estão juntos nacionalmente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, como vice do presidente Lula, e a tendência é de uma unidade desses partidos em várias unidades da federação. Aqui no DF, o PSB já tem um candidato que está em campanha aberta nas redes sociais, frequentando as comunidades nas cidades, que é o Ricardo Capelli. O próprio partido já fez o pré-lançamento da candidatura dele. Como o PT pode também pensar em lançar um nome, tendo já um nome do próprio campo em campanha? Olha, o PSB é um partido irmão, um partido amigo. Nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é do PSB. Hoje, um dos melhores prefeitos do Brasil, melhor avaliado é o João Campos, que é do PSB. Nós temos muita relação com o PSB. Eu respeito muito o Capelli, respeito muito o Rodrigo Hollenberg, a Deise Amarillo, que é uma deputada distrital excelente. E nós vamos fazer o exercício máximo para essa unidade, até porque sem unidade não tem viabilidade. Essa é a nossa defesa. A divisão do campo progressista é tudo que a extrema-direita quer em Brasília e quer no Brasil de forma geral. Tudo que eles precisam é que a gente se divida. E o que a gente tem que fazer é o contrário, é se unir. E para isso tem que ter também muito diálogo. A gente tem feito esse diálogo. E também é preciso pensar que Brasília não está isolada do Brasil. A gente faz parte de um grande contexto nacional e nessa conjuntura nacional os partidos vão encontrar os caminhos, vão definir suas prioridades. E eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse momento, que é um momento de coesão e respeitando, claro, também. Né? É um quebra-cabeça, né? Os partidos vão pegando suas peças, eu quero esse, eu quero essa, porque não dá para ter candidatura própria dos partidos da base do governo Lula em todos os estados. E a gente já viu que o presidente Lula está entrando nas discussões dos seus palanques nos estados, deve também ter uma recomendação aqui no DF para a escolha do nome? É como eu disse, porque trata-se de um projeto, não são candidaturas de pessoas. Ninguém representa a si mesmo, ninguém é candidato de si mesmo. Veja, a gente tem uma série de desafios, não é só eleger governador. A gente tem que eleger senadores e senadoras. São 2 senadores. E aqui nós temos 2 nomes muito competitivos, que é a senadora Leila, que vem para a reeleição, e a deputada Érica Cocai, que vem para a candidatura ao Senado.
temos que fazer bancada federal na Câmara, né, dos Deputados. Hoje nós temos 3 parlamentares, né, Rodrigo Allenberg, Érica e Reginaldo Veras, que são do nosso campo. A gente quer mais, a gente quer 4, 5, 6 ou mais. A gente precisa ampliar nossa bancada na Câmara Legislativa. Então, toda essa construção política, para termos bons resultados em todas as eleições proporcionais e majoritárias, não é uma coisa tão simples. Por isso, é fundamental ter unidade, porque as estruturas, as lideranças começam a se somar nas suas capacidades, seja de fazer o debate, seja de fazer a campanha em si. E é isso que a gente tem perseguido. Eu tenho um diálogo excelente com o PDT, com a senadora Leila, com o ex-senador Cristóvão Buarque, que está no Cidadania. Temos conversado com o PSOL, com o deputado Max, deputado Fábio, com as lideranças tradicionais históricas do PSOL. A nossa federação segue unida, o Partido Verde, Eduardo Brandão, nosso presidente, é um amigo pessoal, está com a gente, está em apoio a esse projeto. E é o trabalho que temos pela frente, tentar, inclusive, acelerar um pouco essa construção unitária para viabilizar o nosso projeto. Talvez aí seja até o mais importante, né? Porque o executivo, sem ter uma base no legislativo, a gente está vendo o que acontece. O que acontece com o governo Lula, né? Que, inclusive, está evidente que o próximo mandato, seja do presidente Lula, seja de quem chegar lá, vai depender muito do Congresso. O Congresso está muito atuante, né? Paralisando projetos e exigindo liberação de emendas, enfim. Até vi uma postagem do senador Flávio Bolsonaro, ou foi do deputado Eduardo Bolsonaro, não sei, foi um dos filhos, dizendo que eles conseguiram 41 votos para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou, imagina como vai ser na próxima legislatura que a gente vai ter mais senadores. Eles estão trabalhando muito com esse enfoque, né? A gente também. O presidente Lula definiu que a eleição do Senado, por exemplo, é uma eleição prioritária. Isso foi dito no Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, domingo retrasado. Nós temos consciência de que ampliar a bancada federal é muito importante para que o nosso governo tenha êxito, tenha sucesso. E a gente está muito comprometido com isso aqui no Distrito Federal. Inclusive, foi aqui que o presidente Lula mais cresceu entre o primeiro e o segundo turno, graças à nossa unidade suprapartidária. E em 2026 não vai ser diferente. Nós vamos disputar o governo com força, nós vamos eleger as nossas senadoras, ampliar a bancada na Câmara Federal e ampliar a bancada na Câmara Legislativa com muito rigor, com muita disciplina e com muito planejamento. E você acha que a definição do candidato ou da candidata da oposição sai quando? O mais rápido possível, porque a gente precisa também iniciar uma série de coisas, tem a pré-campanha para ser feita, a gente precisa intensificar nossa presença nas ruas, então no que depender de mim a gente vai avançar cada vez mais rápido e oferecer também para o Projeto Nacional, para o próprio presidente Lula, uma grande iniciativa aqui no Distrito Federal de união e de grande colaboração entre os progressistas. 2026 está aí, né? Já. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, Leandro. Obrigada, Cibele. CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.